a dívida pública resulta de quê? Da Expo 98, do Euro 2004, do BPP, dos submarinos, das parcerias público-privadas, exatamente, do Euro 2004, das parcerias público-privadas, ou seja, foi corrupção reiterada durante muito tempo. Porque quer a dívida pública, quer mesmo a dívida privada foram construídas através da corrupção. É porque na dívida pública, já falámos daqui de alguns casos, mas mesmo a dívida privada, como é que ela foi constituída? Através do imobiliário. E o que é a história do imobiliário neste país todo, de norte a sul, em todas as câmaras? São promotores imobiliários que dominam a atividade política, porque são habitualmente os financiadores dos partidos, compram terrenos agrícolas, conseguem, através de despachos nas câmaras que se chamam licenças de construção ou alvarás de loteamento, valorizar os terrenos 7, 8, 9, 10 vezes. Compram um terreno por 100 mil e, ao fim de pouco tempo, passa a valer 1 milhão. Que margens? Isto são margens que em Portugal só existem no urbanismo e no tráfico de drogas. Como é que isto se constrói? Terrenos agrícolas são alterada a sua classificação de solo e passam a terrenos urbanizáveis. E depois podem acontecer 3 coisas, todas elas perversas. Uma é haver construção, em propriedade horizontal, em habitação coletiva, e as casas são vendidas. Só que os terrenos ficaram muito caros por causa desta valorização artificial. O que quer dizer que todas as casas que foram compradas há 20 anos, 25, 15 anos, valem hoje cerca de 35% a 40% menos do que custaram aos seus proprietários. Portanto, quem comprou casa há 20 anos teve uma depreciação patrimonial de cerca de 35% a 40%. Mas depois ainda há outros casos em que os terrenos são valorizados porque vai ser ali, porque vai haver necessidade de os expropriar, ou porque passa ali o canal do TGV, ou uma secuta, ou seja o que for. Então repare o absurdo que isto é, que é entidades da administração pública local andarem a valorizar terrenos aos privados para depois os privados venderem à administração central. Um terceiro caso, que esse é verdadeiramente mafioso, em que tríades constituídas por promotor imobiliário, autarca e administrador de banco, fingem que vão fazer um empreendimento, então compram um terreno agrícola, valorizam 10 vezes, arranjam um projeto que sabem que nunca se vai concretizar, vão ao banco pedir um financiamento total e deixam como garantia um terreno que vale 40 vezes menos. Estamos a ir para um caminho terrível. Bastará ver que nos indicadores internacionais de corrupção, que são publicados anualmente, portanto são indicadores de organizações internacionais, não tem nada a ver com a opinião pública caseira e local. Nós ocupamos o 30º, estou a falar de dados de dezembro de 2012. Dados de dezembro de 2012 são os mais recentes e dizem respeito já ao ano 2012. Ocupamos o 33º lugar em termos de transparência no cenário das nações. 33º lugar em 178 países, quer dizer que estamos melhor que o Afeganistão ou que esses países. Ou que a Somália, se quiser. Mas em termos europeus, atrás de nós, da Europa clássica, está a Grécia, com a administração desestruturada que conhecemos, e está a Itália, que ainda tem uma grande influência das máfias sobre a própria administração. Mas isso é um retrato de 2012. Agora, se analisarmos o que aconteceu na última década, nós passamos de 23º lugar para 33º lugar. Isso é que é Portugal foi o país que mais se depreciou em termos de transparência em todo o mundo. É por isso que eu, quando ouço os políticos portugueses, a começar pelo Presidente da República, a dizer que Portugal deve prestigiar-se, a imagem de Portugal. Aliás, o Presidente chegou ao ponto de dizer que a imagem de Portugal ficaria melhor se o Benfica ganhasse a Liga Europa. Portugal ficaria muito melhor se aumentasse os seus rankings em termos de transparência. Claro, aqui vai a edição da Gradiva, da corrupção à crise, que fazer, e é aqui uma série de pistas, e a leitura é surpreendentemente rápida. Pega-se e não se larga.